Olá pessoal, tudo bem? Eu volto para mais um vídeo com vocês. Começo agradecendo a todos aqueles que acompanham o nosso canal. E para aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que se inscrevam, curtam, ativem o sininho e compartilhem. Assim estará colaborando e muito com o nosso canal. Vamos lá? Agora vamos falar sobre o Wicca. O Wicca é uma religião neopagã ou pagã moderna, influenciada por crenças pagãs antigas. Estas crenças são pré-cristãs europeias, crenças e práticas ritualísticas da Europa ocidental anterior, olha lá, anterior ao aparecimento do cristianismo. Já antes da era cristã já se praticavam a religião pagã. E o que a religião pagã, o Wicca, prega? Vamos ver no que eles acreditam? Acreditam numa existência do sobrenatural. Um exemplo disso é a magia. Acreditam também em princípios físicos e espirituais, femininos e masculinos, que interagem com a natureza e que celebra os ciclos da vida, e as festividades sazonais, conhecidas como sabás. Sabás também são conhecidos como Roda do Ano, que são festividades, celebrações que ocorrem 8 vezes ao ano. Esta prática dos sabás, durante a Idade Média, esse período de sombras e perseguições, ele desapareceu, essas festividades sumiram, deixaram de ser praticadas por completo. Lembrando que na Idade Média, as bruxas, os pagãos, todas as religiões que não fossem cristãs, pessoas que acreditavam, adotavam e praticavam outras crenças, eram perseguidos, julgados, condenados e muitos deles queimados. Após a Idade Média, esses sabás, essas festividades foram resgatados, recuperados, pela religião Wicca, esse novo pagão, neopagão. A religião Wicca, que também pode ser considerado uma religião natural ou a religião mais antiga do mundo. Vou destacar aqui, a Wicca, ainda que esteja associado à bruxaria, ele abrange um círculo bem mais amplo e universal de práticas mágicas do que aquele englobado pela religião Wicana. Os Wiccanos podem praticar bruxaria natural ou vários outros tipos de bruxarias diferentes. No entanto, muitos deles usam para o bem próprio e para o bem dos outros e todos aqueles que estão à sua volta. Fazem feitiços, magias, curandeirismo, rituais para ajudar pessoas. Estes são os objetivos da maior parte das pessoas que praticam a religião Wicca. Porém, tem Wiccanos que não praticam bruxaria. Alguns são ligados a práticas ritualísticas. Fazem rituais nos dias dos sabás para adorarem, homenagearem o deus e a deusa. A religião Wicca é uma religião politeísta. Politeísta é quando acredita em vários deuses, lembrando que em contradição está o cristianismo, que acredita num Deus único. Já o Wicca é politeísta. A Wicca é praticamente dualista, que crê praticamente
numa deusa tríplice e no deus cornífero, ou religião matriarcal, de adoração à deusa mãe. Estas duas deidades são muitas vezes vistas como faces de uma divindade panteísta maior, ou que se manifestam com várias divindades politeístas. A Wicca também envolve práticas de ritualísticos, Principalmente ritual de magia, em sua grande parte influenciada pela magia cerimonial do passado, muitas vezes em um conjunto de códigos de moralidade liberal conhecida como a rede Iucana. Por essa tradição de não julgamento, dessa liberdade moral, muitas vezes são confundidos com satanismo. Porém, os Wiccas não acreditam em Lúcifer, Jesus ou Satanás, pois consideram todos eles como entidades exclusivamente cristãs. Lembrando que o Wicca é anterior à era cristã, então é anterior à origem do conceito Satanás. Então não tem como ele estar dentro dos preceitos Wiccas, não tem nem lógica. Hoje não se sabe oficialmente o número de wiccanos que tem no mundo. Hoje se constatou que é muito difícil se estabelecer o número de membros desta religião neopagã, devido à sua estrutura familiar ou clãs. Porém, tem-se uma estimativa que exista 800 mil adeptos no mundo e que seu foco está entre os Estados Unidos e o Reino Unido. No Brasil, especificamente, não há uma diversificação entre a Wicca e outras religiões neopagãs. Então, o censo de 2000 incluíram os iucanos juntamente com os grupos de outras religiões considerada como religiosidade não determinada. Porém, a União Wicca do Brasil, uma organização não oficial e sem fins lucrativos, em 2018, identificou 300 mil bruxos e bruxas da Wicca no Brasil, sendo o Rio de Janeiro o campeão de membros, ficando São Paulo em segundo lugar. Vamos contar um pouco da história da Wicca. No meado do século XX, o neopaganismo começou a ganhar força, especialmente na tradição Wicca. E seu pioneiro foi Gerald Gardner. Ele dizia ter resgatado antigas tradições religiosas da bruxaria com raízes pré-cristãs, considerada a religião mais antiga do mundo. Nesse resgate aí do século XX, que os estudiosos diziam que as bruxas que foram queimadas na Idade Média não eram adeptas de satanismo, de cultos maléficos, mas sim que elas adoravam a deusa mãe, a deusa natureza, o deus cornífero, o curandeirismo. Então vem aí os estudos, as pesquisas, contando a verdadeira versão, quem eram essas mulheres, esses homens que foram perseguidos, julgados, condenados, O que era realmente essa prática pagã que eles faziam naquela época, que nada tinha a ver com o satanismo, até porque as práticas pagãs, como nós vimos, elas são anteriores ao cristianismo. Nos anos 30, apareceu aí a primeira evidência de uma prática pagã da religião de bruxaria, que hoje conhecemos como Wicca. Porém, foi em 1950 que essa religião começou a realmente se propagar pelo mundo.
E com a morte de Gardner em 1964, que foi o pioneiro ao resgatar todas essas crenças, essas práticas, este ofício, a religião cresceu ainda mais. Mas vale destacar aqui que ela sempre foi muito perseguida, julgada, sempre teve muito sensacionalismo em relação às religiões, muitas publicações negativas em tabloides, não foi um mar de rosa, não, tá? Nada aliás. Preciso destacar também que ao longo, da evolução, novas tradições da Wicca surgiram, tá? Cada uma delas enfatizando diferentes aspectos de ofício. Já na década de 1970, a literatura Wicca cresceu muito, surgindo diversos livros com ensinamentos diferentes, ensinando homens e mulheres a se tornarem bruxos e sem iniciações formais. Livros estes publicados em grandes quantidades pelo mundo, como manuais, com títulos Faça Você Mesmo, influenciando novos bruxos e bruxas. Esses livros continuaram e continuam até hoje sendo publicados, principalmente na década de 80 e 90. Acabou se popularizando a ideia de auto-iniciação do ofício. Na Wicca, guia manual para a prática solitária do ofício. Em 1990, poucas, mas pioneiras comunidades wiccanas no Brasil procuravam se solidificar em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo associações com comunidades europeias, a fim de regularizar a religião Wicca no Brasil, buscando esta conexão lá fora. A partir de então, a Wicca e a bruxaria em geral têm crescido expressivamente no Brasil, especialmente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Nos dias de hoje, estes são as cidades polos. As crenças Wicca variam muito entre as diferentes tradições. No entanto, existem vários pontos em comuns. Entre eles estão alguns que incluem o mesmo ponto de vista. São a teologia, vida após a morte, magia e moralidade. Embora as opiniões sobre a teologia da Wicca sejam variadas, a grande maioria dos wiccanos veneram tanto um deus quanto uma deusa. Essas duas divindades estão entendidas de várias formas através das perspectivas do panteísmo, como os aspectos duais de uma única divindade. Do teísmo como dois polos opostos, ou o politeísmo sendo composto por muitas divindades menores. Em algumas concepções panteístas e duoteístas, divindades de diferentes culturas podem ser vistas como os aspectos da deusa e do deus, explicando melhor o deus e a deusa. Para a maioria dos wiccanos, o deus e a deusa são vistos como polaridades complementares do universo, existindo um equilíbrio entre um e o outro, e dessa forma tem sido comparado ao conceito do yin e yang, sendo muitas vezes encarado como as encarnações de uma força de vida manifesta na natureza. Alguns wiccanos acreditam que elas são simplesmente símbolos dessas polaridades, enquanto outros wiccanos acreditam na deusa e no deus
são seres verdadeiros e que existem de formas independentes. As duas divindades são dadas frequentemente associações simbólicas, com a deusa comumente sendo simbolizada como a terra, ou seja, a mãe terra. Outras vezes também é associada à lua, que complementa como deus visto como sol. Tradicionalmente, o deus é visto como um deus cornífero, associado à natureza selvagem, à sexualidade e à caça, e o próprio ciclo da vida. Ao deus cornífero é dado vários nomes de acordo com as tradições. São alguns: Pan, Atlo, Carnaina, Sermuno. Embora esse valor não seja igualado com a figura tradicional de Satã, que é visto como sendo uma entidade dedicada ao mal, no qual o cristianismo, uma pequena minoria de iucanos, de acordo com as acusações dos julgamentos históricos das bruxas, se referem ao deus cornífero como algum dos nomes de Satanás, como diabo ou como Lucifer, que é um termo latim que significa portador da luz. Em outras ocasiões, o deus é visto como o homem verde, uma figura tradicionalmente na arte e da arquitetura europeia e muitas vezes interpretado como sendo associado com o mundo natural. O deus é frequentemente descrito como um deus sol, em especial no festival de Lita ou no solstício de verão. Outra representação do Deus é aquele que governa a primavera e o verão, outono e inverno. Já a deusa é geralmente retratada como uma deusa tríplice, sendo assim uma divindade triática, composta de uma deusa virgem, uma deusa mãe e uma deusa anciã, cada um dos quais tem associações diferentes, ou seja, a virgindade, a outra representa a fertilidade e a outra a sabedoria. A deusa virgem seria a virgindade, a deusa mãe a fertilidade e a deusa anciã é a sabedoria. Ela também é associada e descrita como a deusa Lua, recebendo também o nome de Diana, que é uma divindade romana. A partir de 1970, os iucanos têm visto essa deusa como a mais importante das divindades, que é aquela vista a que concede tudo e pode tudo. Já o Deus é visto como a centelha de vida e inspiração dentro dela. Ao mesmo tempo, é seu amante e seu filho. Esta visão é tradicional do Coven, que seria um grupo de bruxos e bruxas. Tem também um grupo, uma forma monoteísta da Wicca, o Dianismo, onde a deusa é a divindade única, um conceito que tem sido até que muito criticado por tradições, várias tradições. Existem muitos adeptos da Wicca que acreditam que o deus e a deusa são meramente dois aspectos de uma mesma deidade, abrangendo assim tudo que existe no universo. A Wicca é uma religião onde para grande parte dos praticantes possuem a crença que tanto Deus quanto a deusa são capazes de se manifestar fisicamente na forma de uma pessoa viva, sobretudo nos corpos do sacerdote e da sacerdotisa, para fornecerem uma mensagem espiritual direta aos integrantes do ritual. Os iucanos acreditam na vida após a morte
tendo alguns deles acreditando também na reencarnação. Aqueles iucanos que acreditam na reencarnação acreditam que a alma vive entre este mundo e o outro, e é possível se comunicar com os espíritos que residem no outro mundo através da mediunidade e do tabuleiro de Ouija, principalmente durante o sabá, tendo alguns dentre esses que discordam dessa crença. Apesar de alguns iucanos acreditarem na vida após a morte, este não é o principal foco da Wicca, nem mesmo para esses grupos. A Wicca tende a se concentrar na vida atual. Se alguém faz o seu melhor na vida presente, em todos os aspectos, a vida seguinte vai ser mais e melhor e benéfica para todo o processo e para todas as pessoas. Então, pode se concentrar no presente. Os Wiccas pregam isso. Fazer o seu melhor hoje, no presente. A maior parte dos Wiccanos acreditam na magia, uma força que eles veem como sendo capaz de manipular através da prática de bruxaria ou feitiçaria, tendo algumas interpretações entre os iucanos o que seria magia. Uma delas diz que magia é a ciência e a arte de provocar mudança de ocorrência em conformidade com a vontade. Já outra interpretação para magia diz que magia é a ciência de controle das forças secretas da natureza. É de consenso dos iucanos que a magia é a lei da natureza ainda incompreendida ou ignorada pela ciência contemporânea, e como tal não a veem como sendo sobrenatural, mas sendo uma parte dos superpoderes que residem no natural. Alguns adeptos da Wicca preferem acreditar que a magia é fazer pleno uso dos 5 sentidos a fim de se obter resultados surpreendentes. Tem também os iucanos que não pretendem saber como a magia funciona, apenas acreditam que ela funciona. Os feitiços da Wicca são realizados durante as práticas de rituais. Estes rituais têm o objetivo de mudanças reais no mundo físico. Assim, os feitiços que a Wicca praticam possuem o objetivo de cura, proteção, banimento, limpeza, para boa fertilidade, prosperidade, saúde. A magia na Wicca define-se como a arte de enviar consciência à vontade. E como você faz isso? Com o respaldo de pensamentos, bons pensamentos, pensamento direcionado e com foco, com fé e apoio de objetos como velas, talismã, ervas, incensos, pedras, os elementos da natureza que representam e intensificam a intenção do mago da Wicca. Símbolos, cores, artefatos, círculo, movimento, música e mantras fazem parte do conjunto fundamental de elementos da magia Wicca, a fim com o objetivo de alcançar o efeito que está sendo buscado. Isso varia de grupo para grupo, sabendo que o poder pessoal é a força vital que sustenta nossa existência terrena, move nossos corpos. Na magia, o poder pessoal é gerado, imbuído
de um propósito específico, liberado e direcionado ao seu objeto. Sobre a moralidade e a ética na Wicca, não existe nenhum dogma ou moral ou código ético universalmente seguido pela Wicca, de todas as tradições. Porém, todos os wiccanos, no entanto, a maioria dos wiccanos seguem um código conhecido como a Wicca Red, que afirma a seguinte frase: sem ninguém prejudicar, faz o que tu quiseres. Geralmente, essa frase é interpretada como uma declaração de liberdade para atuar na vida. Muitas vezes, a Wicca ela é vista como sinônimo de liberdade. Porém, liberdade não quer dizer não assumir as responsabilidades por aquilo que você faz. Toda nossa ação tem uma reação. Nós temos livre-arbítrio e temos que trabalhar com a consequência daquilo que escolhemos. Outro elemento típico da moralidade wiccana é a lei tríplice, que diz que qualquer ação malévola ou benéfica retornará ao seu autor 3 vezes mais forte ou com igual força, a nível do corpo, da mente e do espírito. Estas duas leis, esses dois códigos morais, são adotados pela maioria das tradições Wicca. Muitos wiccanos procuram cultivar um conjunto de 8 virtudes. Vamos lá? São elas: 1. Alegria. 2. Reverência. 3. Honra. 4. Humildade. 5. Força. 6. Beleza. 7. Poder. 8. Compaixão. Sobre os 5 elementos, a grande parte das tradições da Wicca há a crença nos 4 elementos. Elas são vistas como simbólica, em vez de literal, ou seja, são representações das fases da matéria. Esses elementos são geralmente evocados durante os rituais mágicos da Wicca e nomeados ao se consagrar em um círculo mágico. Os 4 elementos são ar, fogo, água e terra, acrescido de um 5º elemento, que seria o éter ou espírito. Este 5º une todos os outros 4 elementos em um único elemento, assim se explicando o 5º elemento. Um bom exemplo para explicar seria uma árvore. A árvore é composta primeiramente da terra, que seria o solo, uma matéria vegetal. O segundo elemento que essa árvore precisa seria a água, a seiva, a umidade. Outro exemplo, o terceiro exemplo, seria o fogo, que você explicaria como a fotossíntese para essa árvore viver, né? E o 4º elemento seria o ar, a criação do oxigênio, né? A árvore precisa de oxigênio para viver também, né? Lembrando aí que a árvore, ela cria o oxigênio através do gás carbônio, lembra disso? Esses 4 elementos são unidos pelo espírito na criação dessa árvore, dessa vida, que seria o 5º elemento. Também acreditam que os 4 elementos são associados à bússola, sendo o ar o oriental, o fogo o sul, a água o oeste e a terra o norte. E no centro seria o espírito. Cada grupo
usa os 4 elementos de acordo com as suas tradições e sua cultura e suas crenças. Há também nos rituais quem usa a varinha como ar, o atame para o fogo, o cálice para a água e o pentáculo para a terra. E o próprio círculo ou caldeirão mágico seria o espírito. Aí a explicação para o 5º elemento, aquele que mistura todos os outros elementos. O pentagrama também representa os 5 elementos, sendo da ponta o principal seria o éter, o espírito, no ponto mais alto do pentagrama. Bom, pessoal, vamos parando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso conteúdo. Convido ainda para nos encontrarmos no próximo vídeo. E lembrem, aqueles que não estão inscritos, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Beijo no coração e até a próxima!